Incêndios e seca histórica preocupam e ameaçam o setor agrícola no Brasil. E você vai ver ainda. Presidente Lula sanciona com vetos lei de reoneração gradual da folha de pagamento. E ainda, governo federal lança novo cartão de crédito e débito para microempreendedor individual com tarifa zero. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 35 minutos, vai virar para 36. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias desta terça-feira, 17 de setembro. Os incêndios incomuns de grande magnitude que ocorrem da Amazônia até o sul do país há várias semanas, em grande parte de origem criminosa, segundo as autoridades, são favorecidos por uma seca histórica que especialistas atribuem, em parte, às mudanças climáticas, fatores que têm preocupado em muito o setor agrícola no país. Seca e incêndios incomuns preocupam o setor agrícola brasileiro. As colheitas de cana-de-açúcar, café, laranja e soja, produtos dos quais o Brasil é o maior produtor e exportador mundial, correm o risco de serem afetadas. Além disso, as chuvas esperadas para outubro podem ser em algumas regiões inferiores à média. Em todo o estado de São Paulo, pelo menos 231.830 hectares de plantações de cana-de-açúcar foram atingidos em diferentes graus por incêndios, com metade da safra ainda a ser colhida nos próximos meses, segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Em Minas Gerais, estado responsável por 70% da produção de café arábica do Brasil, os cafeicultores também esperam pela chegada das chuvas, necessárias para a floração dos cafeeiros e para a formação dos grãos de café que serão colhidos no próximo ano. As condições climáticas adversas dos últimos tempos já prejudicaram a safra 2024-2025, que está prestes a acabar. Concentrada nos estados de São Paulo e Minas Gerais, a produção de laranja, em grande parte destinada à indústria de sucos, também deve sofrer com a seca. Após anunciar em maio passado que a colheita de 2024-2025 seria a mais baixa em 3 décadas, a Associação dos Produtores de Cítricos do Brasil reduziu ainda mais as previsões há alguns dias e agora estima uma queda de 29,8% na produção, já prejudicada por uma praga bacteriana. Pilar da força política e da projeção internacional do agronegócio brasileiro, a soja não está imune. Este ano, a colheita deve cair 4,7%, segundo a Conab, culpa da seca e das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em abril e maio. Agora, a seca está atrasando um novo plantio nas regiões produtoras. Pois é, como nós acabamos de ver na reportagem, a situação continua muito preocupante e é preciso entender e debater a situação do clima não só no Brasil, mas em todo o mundo. Para falar desse assunto, nós vamos conversar agora com Marcelo Rodante, advogado especialista em políticas públicas e mudanças do clima. Bom dia, Marcelo. Seja muito bem-vindo ao jornalismo da Hit TV. Bom dia, Tabata. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada. Marcelo, muitas medidas são tomadas visando a longo prazo, né? Como o Acordo de Paris, por exemplo, que tem como principal objetivo impedir que o aumento na temperatura média da Terra chegue a 2 graus até 2100 em relação ao período pré-industrial. Mas esse patamar ele já será ultrapassado em 2030, isso segundo um estudo publicado pela revista científica Nature. Quais as ações, na sua análise, devem ser tomadas agora, a curto prazo, para minimizar já os efeitos das mudanças climáticas? Tabata, o assunto ele realmente é muito sério. Os estudos científicos eles demonstram esse aumento do aquecimento global. Quando a gente fala em mudança do clima, a gente está falando da mudança do clima global, né? Ele não é regionalizado. O Acordo de Paris ele estabelece metas e a gente briga hoje, a gente está mais ou menos a 1,2 de aquecimento global em relação à área pré-industrial e a métrica do Acordo de Paris é não passar de 1,5. Agora, se chegar a 2, realmente a gente vai ter problemas extremos, de desafios extremos no nosso clima. O que a gente precisa fazer? Um investimento muito importante em processos de reflorestamento, de conservação florestal,
acertar os arranjos jurisdicionais de todos os estados brasileiros, haver um entendimento dessa importância climática por todos nós, por toda a sociedade, haver um interesse político em implementar essas medidas. O aparelhamento é muito importante dos setores de fiscalização, investimento em pessoal, em equipamento, em tecnologia. Todas essas ações integradas, elas têm que ser tomadas para a gente preservar e fazer a nossa parte nesse contexto global. Essas medidas juntas, elas podem gerar benefícios econômicos e financeiros para serem reinvestidos numa perenização desse sistema. Então, quando um Estado, por exemplo, da Federação, faz todo um programa jurisdicional e gera créditos de carbono e vende esses créditos de carbono no mercado internacional, ele recebe quantidade em dinheiro importante, reparte essa quantidade de dinheiro importante com as populações tradicionais, pode investir na cadeia de comando e controle, ou seja, você pode fazer um círculo virtuoso e perene para a gente combater essa questão das emissões dos gases de efeito de estufas. E é isso que a gente precisa fazer, e fazer isso com muita urgência. Com certeza. Agora, ontem, o presidente Lula, ele esteve com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, discutindo como combater os incêndios, especialmente na Amazônia e no Pantanal. A expectativa é que hoje Lula anuncie algumas medidas provisórias, como um socorro financeiro para produtores rurais que estão sofrendo, que estão sendo afetados com a intensificação dessas queimadas. O que está previsto contra o crime das queimadas, Marcelo? Fazer a queimada ilegal ela é um crime tipificado na Lei de Crimes Ambientais, que gera de 2 a 4 anos de prisão. O que o presidente está tentando fazer, ele está tentando implementar confisco de terras que tenham incêndios criminosos e fazer medidas para tentar aumentar esse combate. Essas medidas também de investimento financeiro são importantes para quem está ali sofrendo na ponta essas queimadas e tendo prejuízos muito grandes. Porém, como eu disse, tem que ser feito um planejamento integrado, sistêmico, a longo prazo. Os estados, individualmente, junto com a União, têm que investir nessas políticas públicas, isso é muito importante. A população como um todo tem que se conscientizar que a mudança climática é um fator existente e que vai gerar muitos problemas. Problemas não só ambientais, mas eles são socioeconômicos, eles vão pegar as pessoas mais vulneráveis, isso muda todo o panorama climático do globo, vão haver eventos extremos climáticos, com mortes, com aumento do mar, enfim, é um problema que a gente não pode nem imaginar, mas se a gente não visionar hoje e começar a agir, infelizmente as próximas gerações vão pagar um preço muito caro pela negligência que hoje nós acabamos como sociedade, como globo, realizando. Exatamente. Agora, Marcelo, no caso, essas medidas que você citou, que o governo tem estudado, tem anunciado, na sua avaliação, elas são benéficas, como, por exemplo, essa de confiscar as terras onde há queimadas criminosas? Acho que todas as medidas são importantes. A gente tem que tomar um cuidado com medidas paliativas que não solucionem realmente os problemas, que não vá na causa do problema. A gente precisa fazer aqui um processo de educação da população. Os políticos, eles precisam, em cada um dos estados, ter a sua responsabilidade, fazer os investimentos que precisam ser feitos nas fiscalizações. O crescimento do agronegócio, ele é importante e tem que ser desenvolvido, mas tem que ser desenvolvido com sustentabilidade, com responsabilidade. Não podemos ser contra o desenvolvimento, ele é necessário, mas desde que seja feita com responsabilidade. Esses projetos e programas de conservação florestal, que são chamados de REDD+, que são a redução dos efeitos de estufas decorrente do desmatamento da degradação ambiental, eles são muito importantes. Concessões de terras para replantio e reflorestamento são muito importantes. E as pessoas precisam entender que a floresta ela é muito importante porque quando você cresce a floresta, ela consome o CO2. Quando você mata uma floresta, quando você degrada uma floresta, ela libera CO2. Por isso que quando você tem essas queimadas, esses processos de degradação, você tem um problema muito grande de liberação de CO2. Você perde uma vegetação que é responsável por justamente receber esse CO2 e estocar nas suas árvores, e quando você mata essas árvores, elas liberam isso tudo de volta
para o meio ambiente, gerando esse efeito estufa, que é o aquecimento da Terra. Vai fazendo como um efeito tampão. Então, o Sol ele passa por pelas essas camadas, bate na Terra e quando ele volta, ele fica preso. E por isso ele gera esse aquecimento. Então, todas essas medidas elas são muito bem-vindas. Elas só não podem ser entendidas como finais. Elas são paliativas e elas têm que continuar num processo crescente. E os desafios do Acordo de Paris, os desafios globais, eles são perenes. Ou seja, a gente para sempre vai ter que tomar conta das emissões de CO2. A gente tem que reduzir todo o mercado que produz crédito de carbono com mais responsabilidade. Perfeito, Marcelo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pela análise. Eu sei que é um tempo muito curto para a gente poder entender e debater esse assunto que realmente, como você disse, é seríssimo e é urgente que a gente trate sobre isso. As condições climáticas estão aí, não dá para fugir disso e que, com certeza, os governos mundiais, entrem em um acordo para que a gente possa combater esse assunto, porque é muito sério. A gente está falando não só da nossa vida, mas do futuro das próximas gerações e principalmente do planeta. Muito obrigada, Marcelo. Foi um prazer falar contigo e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente acabou de conversar com Marcelo Rodante, advogado, especialista em políticas públicas e mudanças do clima. E veja a seguir: cúpula do Copom se reúne para definir nova taxa básica de juros e agora 11 horas e 46 minutos. Na sua tela, imagens ao vivo de Florianópolis, Santa Catarina. Céu parcialmente nublado, 21 graus. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 49 minutos. E começa hoje a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central para definir a nova taxa básica de juros. A estimativa do mercado financeiro é que a Selic tenha alta ainda neste mês. E olha, o presidente Lula sancionou com vetos a lei de reoneração gradual da folha de pagamento a partir de 2025. A sanção encerra embates entre o Legislativo e Executivo a respeito do tema. Com 4 vetos, o presidente Lula sancionou a lei que institui uma reoneração gradual da folha de pagamento para 17 setores da economia e municípios com até 156 mil habitantes. Depois de muitas idas e vindas, um acordo entre os poderes decidiu que a desoneração será mantida até dezembro deste ano, com fim escalonado entre 2025 e 2027, quando será extinta. Os impedimentos à lei foram sugeridos pela Advocacia Geral da União e pelo Ministério da Fazenda. Entre os trechos vetados, destaca-se o prazo de reivindicação de recursos esquecidos em instituições financeiras. O texto estabeleceria que os valores poderiam ser reclamados até o fim de 2027, mas, agora com o veto de Lula, o dinheiro deixado em bancos pode ser pedido em até 30 dias. Depois disso, o Tesouro Nacional começa o processo de recolhimento dos recursos. Com a desoneração, em vez de o empresário pagar 20% sobre a folha do funcionário, o tributo pode ser calculado com a aplicação de um percentual sobre a receita bruta da empresa, que varia de 1 a 4,5%, conforme o setor. No caso dos municípios, a proposta estabelece uma redução da alíquota da contribuição previdenciária de 20% para 8%, para prefeituras com até 156 mil habitantes. E o governo federal lançou um novo cartão de crédito e débito para um microempreendedor individual com tarifa zero. O cartão MEI, de crédito e débito, exclusivo para o microempreendedor individual, tem vantagens como anuidade zero, plataformas de engajamento e capacitação. Em princípio, só o Banco do Brasil vai poder oferecer o produto, mas outros bancos poderão aderir à iniciativa. O produto pode ser usado no pagamento de contas, com o parcelamento de faturas
o que pode auxiliar na organização e no equilíbrio das finanças dos empreendedores. O cartão também deve facilitar o controle financeiro e o fluxo de caixa dos pequenos negócios. A medida vem para apoiar o segmento dos MEIs e deve incentivar a formalização, facilitar operações comerciais e contribuir para a sustentabilidade dos pequenos negócios. No evento de lançamento em Brasília, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, disse que o novo produto vai ajudar na formalidade do setor. Os microempreendedores são responsáveis hoje por 70% dos empregos gerados no país. A novidade é uma forma de identificação de seu registro e atuação regularizada, especialmente daqueles que vivem do comércio nas ruas. O Brasil registrou mais de 14 milhões de trabalhadores mês. Em 2022, uma alta de 11,5% em relação ao ano anterior, quando tinha cerca de 13 milhões. Segundo a pesquisa do IBGE, mais da metade dos MEIs atua na área de serviços. E mudando de assunto agora, a gente vai conhecer um pouquinho de Roterdã, uma cidade holandesa. Vem comigo. Roterdã é a segunda maior cidade da Holanda e um dos maiores e mais movimentados portos do mundo. Reconstruída em poucas décadas, é sinônimo de modernidade e agitação cultural fervescente. Populosa com diversas etnias, Roterdã é um misto de megalópole dentro da típica e tranquila Holanda. Respira arte pelos muros em suas incontáveis galerias de arte, belíssimos museus, esculturas a céu aberto e possui um gigante mercado gastronômico acessível a todos. 3. E é claro que agora a gente vai com uma câmera ao vivo da cidade, agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 53 minutos, saindo dos nossos estúdios Hit em São Paulo, vamos para a Europa, na Holanda. E por lá, em Roterdã, já é fim de tarde, são 16 horas e 54 minutos agora, 5 horas a menos do horário de Brasília. Neste momento, faz 21 graus. Ao lado direito da tela está a Ponte Erasmus, é uma das pontes mais famosas da Holanda, aberta em 1996 para ligar as zonas norte e sul de Roterdã. É um cartão postal da cidade, lindíssima, né? E com essas imagens encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente terça-feira para você e até mais.